E aí, pessoal, tô aqui ajeitando aqui as coisas caindo aqui. Acho que tá legal. Tá, tá bom. Enfim, tu tá me ouvindo aí? Não sei se tu já te sentiste assim, não suficientemente valorizada numa relação, talvez até um pouco valorizada, mas quem sabe achando que poderia ser mais. Tem aquelas pessoas ainda que se sentem até totalmente desvalorizadas, acham que mereciam pelo menos alguma coisa, um mínimo, e entendem que naquela relação em que se encontram, elas recebem abaixo do mínimo. E é sobre isso que eu vou falar agora, o problema da valorização dentro de um relacionamento amoroso. Então, são vários problemas e eu vou te dizer alguma coisa que tu podes fazer para que tu sejas mais valorizada, tu sejas uma pessoa mais valorizada, tanto faz se tu és um homem ou uma mulher. Mas, antes de te dizer o que tu deves fazer, eu quero refletir. Eu acho que essa é uma coisa que deve ser refletida, né? Nós temos que compreender o que acontece, tá bom? Então, a primeira coisa que tu tens que compreender é que, primeiro assim, ponto de partida, tá? É o seguinte, é que o valor que o outro te dá, se for zero, se te dá não, aliás, se a pessoa não te dá valor, se tu tens consciência disso, que tu estás com alguém que não te dá valor, valor é zero, tu só tens queixa, não tem prazer nenhum naquela situação. Enfim, mas tu continuas ali, e isto significa que tu tens um grande problema. E não adianta pensar que o problema é da pessoa, que a pessoa ela te faz mal, que a pessoa te oprime, porque quem decide ficar ali és tu. Tu que está sofrendo, é para ti que aquela relação não é mais divertida. Tu sabes conscientemente, não tem nada de inconsciente, não tem nada de manipulação, enfim, racionalmente, tu sabes que aquilo não vale a pena, seja porque não há valorização, seja porque não há mais diversão, enfim, mas tu que te encontras nisso, tu dizes que tu não consegues te livrar, e, enfim, tu decides. É sim uma decisão, tu decides permanecer nessa história. Então, isto já demonstra uma coisa assim bastante problemática que eu penso que deveria ser observada, deveria ser levada para análise, tratamento, porque pode acabar com a tua vida. Então, esse é o primeiro ponto, tá? É uma situação assim muito grave e que, apesar da pessoa reconhecer que aquilo ali é grave, não tem absolutamente nada a ver com o que ela deseja, ela, não obstante, aceita. Então, isso é muito sério. Eu sinto muito por pessoas que se submetem a isso. Eu não penso assim que pessoas são submetidas a isso. Eu não creio dessa maneira. Nunca vou acreditar nesse tipo de coisa, mas sinto por pessoas que se submetem a isso e acredito que elas deveriam dar o ponto final o mais rapidamente possível. O segundo ponto são aquelas situações que elas não foram exatamente uma questão de desvalorização. Elas não começaram assim, mas foi assim, alguém resolveu aceitar algumas coisas, porque aquilo fazia parte de uma estratégia de conquista, então a pessoa não se sentia assim no direito de dizer que certas coisas ultrapassavam um limite. Essa pessoa ela se sentia valorizada. Nesse segundo caso aqui, ela se sentia valorizada, ela achava que estava tudo indo bem, apesar de haver alguns problemas. E ela entendia que não era o momento de tocar naqueles problemas. Quando o momento chegasse, enfim,
ela iria resolver. Só que aqueles problemas eram problemas sérios, e ela deixou a coisa crescer. E exatamente por não se movimentar, porque ela não fez nada, aquilo que era um problema que poderia ser provisório se tornou um problema definitivo. Por quê? Porque nós somos vistos de acordo com aquilo que aceitamos do outro. Então, o nosso valor, por incrível que pareça, tem a ver com aquilo que aceitamos, com aquilo que admitimos. Tá? A construção de valor é uma coisa assim, muito complexa, não é um fator ou outro. E um dos elementos muito importantes neste processo de construção de valor é aquilo que nós aceitamos. Se nós aceitamos, nós ajudamos a afirmar certa percepção de valor. Se eu tenho, por exemplo, um celular para vender, se eu sou vendedor de celular, e pessoas me oferecem um preço que, enfim, está abaixo do valor do mercado, mas eu aceito vender várias vezes os aparelhos que eu tenho por um valor abaixo, né, do mercado. Quem sabe imagina assim que aceitando, eu vou cativar um público, eu vou ter uma clientela, mas enfim, eu estou aceitando. Bom, se em algum momento eu quiser levar o preço para o preço normal, né, nem subir exorbitantemente, mas levar o preço para o preço normal, as pessoas vão estranhar, porque elas já sabem que comigo, já estão comigo não porque gostam do que eu tenho, mas estão comigo simplesmente pelo preço que eu ofereço. E este preço que se firmou tem a ver com a minha aceitação. Como eu aceitei vender baixo, as pessoas acabaram desvalorizando aquilo que eu ofereço para elas. Então, a aceitação não valoriza, a aceitação ela desvaloriza. Então, tu tens que saber quais são as coisas que são inaceitáveis dentro de um processo de interação amorosa. Porque, sim, tem coisas que são inaceitáveis. Nem tudo o é, tá? Tem gente que não quer aceitar nada, tem gente que faz reclamações indevidas, tem gente que, dizendo que vai se posicionar, toca em coisas assim que não tem o menor sentido, mas, enfim, tem coisas, sim, que são inaceitáveis dentro de um processo, ou pelo menos assim, que podem ser até admitidas lá no primeiro momento, mas que precisam ser tratadas o mais rapidamente possível na medida em que a interação avançar. Tá bom? Então, este seria o segundo ponto. Agora, o ponto mais importante, que vai te levar não apenas a compreender uma falha, mas vai te levar também a poder ajustar as coisas, a poder resolver caso tu estejas desvalorizado. É o seguinte, é incrível como um dos maiores problemas que as pessoas têm é a sobriedade, é a prudência. As pessoas, de maneira geral, elas são imprudentes. Ou elas funcionam em um extremo, em um polo extremo, ou elas funcionam em outro, elas não vão para o centro, para a sobriedade, elas vão sempre para as extremidades. E algumas pessoas dizem assim, isso é radicalismo. Não, isso não é radicalismo, isso é extremismo, que são coisas diferentes. Radicalismo é ir à raiz, ao radical, né? À profundidade. E, na minha opinião, isso é muito bom. Talvez não seja bom no Brasil, porque as pessoas aqui costumam ser superficiais, mas, de maneira geral, isso é muito bom. A radicalidade, né? O aprofundamento. Agora, o extremismo não tem nada a ver com isso. O extremismo é ir para um polo, um lado, e assumir aquele lado como se fosse a coisa toda. Então, eu vejo isso muito frequentemente. Né? Então, por exemplo, se alguém diz assim, tu tens que te valorizar. Então, a pessoa entende que esta valorização de si representa unicamente a valorização de si e a total desvalorização do outro. Aí, para se valorizar, as pessoas começam, assim, a ter argumentos e discursos que desprezam, desmerecem o outro lado de alguma forma. Então, a pessoa confunde a valorização de si com a desvalorização do outro.
Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, mas, enfim, é um extremo. Muitas vezes, este que faz isso, ele já se desvalorizou demais. Ele próprio se desvalorizou, ele próprio, né. Ele se submeteu a coisas indevidamente, enfim, ele aceitou coisas que não deveria ter, admitido e talvez esteja ressentido por isto, e na tentativa de se recuperar, em vez de simplesmente ele fazer um compromisso consigo, de não admitir certas coisas, ele vai para o extremismo, ele começa a atacar o outro lado e se proteger de uma maneira tão exagerada que ultrapassa demais o ponto da valorização. Então, esse seria um lado. Por outro lado, tem aquelas pessoas que elas, enfim, né, elas só se voltam para as outras, não é verdade? Assim, elas vivem em função das outras. Elas querem cuidar de uma maneira quase desesperada, elas exageram na atenção e, enfim, para elas, amor é basicamente o mesmo que sacrifício. Amor não tem diversão, amor é compromisso, e esse compromisso ele se manifesta através do sacrifício. Então tem pessoas que são assim, então, ah, eu acho que tem momentos onde é bem conveniente, sim, nós nos valorizarmos a ponto de desvalorizar o outro, dizer: "Tu não serves para mim", por exemplo. "Tu estás muito abaixo do que eu quero", por exemplo. Há momentos, sim, tu estás muito abaixo, tu não atendes minimamente aos meus critérios. Ficar contigo seria descer de patamar. Tem momentos que isso é justíssimo, mas não sempre. Esse é o problema. Assim como tem momentos onde nós devemos fazer sim sacrifícios por outras pessoas, porque são lícitos, porque são merecidos. Onde nós poderíamos dizer assim: apesar de querer isso, apesar de que tudo em mim aspira e deseja tal coisa, por conta de outra pessoa, porque eu tenho uma história com ela, porque eu tenho um vínculo com ela, eu vou rejeitar a minha vontade e vou fazer o que ela quer. Então, há momentos, achar que nunca se deve fazer o que o outro quer, que o outro nunca merece, ou achar que sempre deve ser feito aquilo que o outro quer, são, são extremismos, são imprudências. Então, o que, que nos ajuda a ponderar uma coisa ou outra? Seria essa virtude magnânima, que talvez seja a mãe de todas as outras virtudes, que é a sobriedade. Tá, mas por que, que eu estou dizendo isto? É, o que, que tem a ver isto com a nossa história aqui? Bom, depois de muitos problemas amorosos passarem pelo campo da autodesvalorização, da pessoa mesmo, assim, em nome da sua carência, claro que ela não diz que é em nome da carência dela, chama de amor, de qualquer coisa assim. Enfim, mas por conta da carência dela, ela se colocar numa posição de ultra desvalorização, começou a crescer uma tendência contrária, que é a desvalorização do outro. Tem pessoas que até começaram a transformar isso numa técnica, a presumir que aquilo fosse uma técnica e que isto ajudaria, alguém a ganhar o coração da pessoa com quem ela interage, daquela pessoa de quem ela se aproxima, né. Muitas pessoas começaram a afirmar esse tipo de coisa, e essa recomendação ela foi mais veementemente dirigida a mulheres do que a homens, tá. Diziam que se as mulheres desprezassem, menosprezassem os homens, que eles ficariam apaixonados. O mesmo também era dito a homens, e, para falar a verdade, isso começou a ser falado para os homens, ali por volta dos anos 90. Tá? Isso foi uma febre nos Estados Unidos. Ao contrário do que vocês pensam, homens sempre tiveram também problemas amorosos, e mais ainda, homens sempre procuraram ajuda para lidar com as suas crises amorosas, com as suas dificuldades com as mulheres. Só que isso não era muito falado. E aí todo um mercado surgiu para ajudar esses homens que queriam, né, aprender a conversar com mulheres, fazer com que elas se apaixonassem. E surgiram aí os artistas da sedução, e essa galera começou a produzir livros, material, treinamentos,
e muitas vezes eles diziam que, a mulher se apaixonava quando ela era, eh desprezada. Então que o cara mais atraente, o gostosão, ele não estava nem aí para a mulher, e aquilo fazia parte da atração dele. Então isso começou a ser dito para homens, mas não virou uma cultura. Agora, quando começou a ser falado para mulheres, aí a coisa tomou uma proporção muito maior. Então, muitas mulheres creem veementemente que o homem gosta realmente de ser desprezado, maltratado. E esta crença, ela tem várias gradações. Às vezes é o tratar mal mesmo, eu vou tratar mal a pessoa, eu vou tratá-la com frieza, ou eu vou tratá-la bem num momento e depois eu vou oscilar, tratar mal em outro. E isso nunca funciona, tá? Eu vou logo, antes de prosseguir, dizer o seguinte, que isso nunca funciona. Se tu tratas bem uma pessoa e no outro momento tu a tratas mal, ela vai pensar que tu és doida e não que tu sejas atraente, tá? É isso que se pensa, tá? Uma pessoa minimamente equilibrada, que interage com outra assim, que num dia está bem, no outro dia tá mal, ainda que esta outra, assim, esteja usando uma técnica para seduzir, porque ela viu num livro, porque ela viu num treinamento, porque ela enfim, não se sabe, não se sabe por que a pessoa está fazendo. Eu só sei que eu estou vendo um comportamento de gente maluca, só isso que eu sei, tá. Então isso não vai provocar um amor, pelo contrário, vai provocar um afastamento, uma rejeição, porque se eu for minimamente normal, eu não vou querer trazer uma pessoa problemática para minha vida, que já está ali claro, né. Num dia está legal, no outro dia está mais fria. Enfim, eu não sei como é que pessoas criam isso, mas mais do que criar, o eu penso assim, que quem cria deve ser meio retardado, mas aquele que segue é mais retardado ainda, né. Porra! E eu sei que muita gente aqui já foi retardada de seguir esse tipo de coisa. Eu sei, eu tô falando contigo, tu que me ouves aí, tu sabes que já fizeste, que tu já acreditaste nisso. Mas enfim, então, é muito comum, né, essa coisa do tratar mal, do oscilar, mas às vezes tem um nível menor, que não é o tratar mal, é apenas não demonstrar gostar ou demonstrar algum desinteresse. Ah, demonstrar não é tratar mal, é apenas ou não demonstrar, né, nenhum interesse especial, ou demonstrar algum desinteresse, sabe, assim, pessoa é chamada para sair, ela não tem nada, ela diz: "Ah, não sei", fica fingindo ali que não quer. Por quê? Porque ela acredita que isto vai ativar o que dizem, é que o homem é um caçador, né, o homem é um caçador. Aí, se a mulher mostrar que ela gosta, aí o cara vai pensar assim: "Ah, esse jogo tá ganho, né, essa presa já tá abatida". Aí ela vai sentir isso. Anderson, tá entrando aqui de novo. Faz passou por mim. Mas enfim, aí o cara vai pensar assim: "Essa presa já tá batida, essa mulher já foi conquistada. Ah, meu Deus, que chato, eu até estava gostando dela, mas agora que eu vi que ela já tá conquistada, eu vou deixar de gostar". Aí o cara perde a graça. Aí por conta desse ímpeto da caça, que o cara é doido, né, o cara quer caçar o tempo inteiro, se ele não estiver caçando, ele não tem, assim, sentido de viver. Aí, enfim, por conta desse ímpeto da caça, como ele viu que aquela dali já estava caçada, aí o instinto dele faz com que ele deixe de gostar dela e passe assim, a correr atrás de outra que não gosta dele. Ou seja, o cara só quer uma que não gosta dele. Por quê? Porque ir atrás de outra que não gosta dele, tem essa adrenalina, tem essa efervescência. Meu Deus, isso é maluquice, gente. Isso é maluquice. Então, uma pessoa não gosta da outra porque a outra é chata. E muitas vezes esse chato gosta. O chato, eu não gosto do chato, mas o chato gosta de mim. Então o problema não é que o fato do chato gostar de mim, é o fato de que aquele que gosta de mim é chato, é uma pessoa chata. É só por isso, é chato. Não é porque o chato gostou, não existe isso. Ah, eu gosto de ti. Ai, que droga. O sentimento, né? Sentimento morrendo, você acaba, ai, que droga. Ai, puxa. Acaba, não, eu até estava gostando de ti, mas agora não gosto mais que tu gostas, né. É, assim, teve um psicanalista que já disse isso, que o amor só pode haver no desencontro.
Então, é sempre assim. Uma pessoa gosta da outra, mas aquela outra de quem ela gosta, gosta de outra. Aí, nesse desencontro, existe fenômeno amoroso, pelo amor de Deus. Isso aí é uma loucura. Mas, bom, por conta destas loucuras, dessas tolices, porque as pessoas adotam essas tolices com muita fraqueza, tem muita gente por aí mostrando que não gosta da outra pessoa. Só que quando tu mostra que tu não gostas da outra pessoa, a pessoa perde a graça. Ela em estar contigo, ela não vai ficar assim super entusiasmada, ela vai perder a graça de estar contigo. Sabe por quê? Porque nós gostamos de estar ao lado de pessoas que nós sentimos que estão gostando da nossa companhia. Eu não estou te dizendo que tu devas, assim, ficar adulando ninguém, ficar tratando super bem, tu devas dizer para a pessoa que ela é o máximo, que ela é maravilhosa, que ela é... Não estou dizendo nada disso, é sóbrio. Opa, chegando aqui mais uma pessoa, Fernanda, bem-vinda. Eu estou apenas te dizendo que nós, seres humanos, gostamos daquelas pessoas que nós sentimos que gostam da nossa companhia. Quando nós estamos assim, o nível vai lá para cima. Uma pesquisa já demonstrou isso, inclusive foi feita com vendedores. Muitos vendedores queriam demais que o cliente gostasse deles. Eles queriam fazer o cliente gostar deles. E esses vendedores até vendiam, mas alguns entenderam que mais importante do que o cliente gostar do vendedor era o cliente sentir que o vendedor gostava dele. Isso é muito mais importante. E esses que conseguiam fazer o cliente crer que o vendedor gostava dele, com coisas bobas, até, vem aqui, nossa, vem aqui mesmo porque tomar esse café contigo é legal, eu gosto de tomar esse café contigo, esse cafezinho é uma delícia, enfim, seja lá o que for. Quando ele conseguia convencer, ele vendia mais. Ele vendia muito mais. Então, é muito mais forte quando a pessoa sente que tu gostas. Não estou dizendo que tu devas mostrar que tu amas. Não estou falando daquela história assim da técnica do respeito, né? Mostrar que tu respeitas. Que tu... Não, mas que estar com a pessoa é bom. Então, isso cria uma energia gigantesca. E envolvimento tem a ver com o quanto é divertido estar contigo. Se estar contigo é tenso, é chato, eu sinto que não está fluindo, não tem nada de bom nesse encontro, onde as pessoas vão e a coisa fica fria, né? Parece que não foi legal. Nossa, parece. Lia, boa noite. Enfim, que não foi interessante, que. Caramba! Foi aquela pressão, eu estou conversando, mas parece que a conversa não rende, parece que a pessoa não se interessa por nada. Enfim, aquele encontro foi uma perda. Se isto continua ao longo do tempo, vai ficando cada vez pior. Então, é por isso que tu tem sido desvalorizada. É porque tem coisas que estão acontecendo que estão tirando o prazer da tua presença. Isso precisa ser resgatado urgentemente. Muitas vezes essas coisas têm a ver com conteúdos errados que geraram crenças que estão te atrapalhando. Mas está na hora de limpar tudo isso, fazer o certo, e tu vais ver que envolver pessoas é a coisa mais simples do mundo. As pessoas podem ficar malucas, loucas por ti, sem que isto exija nenhum esforço da tua parte, sem que tu fiques preocupada, sem nada, sem nada, sem nada. Às vezes é só uma questão de adaptar a tua comunicação e eu posso te ajudar a fazer isso, é por isso que tu deves me acompanhar. Aliás, falando em me acompanhar, tem o nosso treinamento DUP que está sendo vendido, mas não estou nem aqui para te vender, eu estou aqui para te dizer o seguinte, se tu quiseres assistir algumas lives gratuitas para poder decidir, tem alguns dias, né? Tem mais aí uma semana para que tu faças isso. Então, nós vamos deixar aqui o link do nosso grupo de Telegram. Agora mesmo, vou fazer uma live lá no Dub, onde eu vou falar de segredos sobre os homens que ninguém sabe. Né? E se tu conheceres estes segredos, caramba, tu vais poder comandar o coração do cara que tu quiseres. Então, se tu quiseres assistir este tipo de live, se tu quiseres aprender a ser uma máquina de causar amor, eu te convido, né? Vem participar do DUP gratuitamente durante um período, e aí se tu perceberes que vale a pena para ti, continua. Né?
faz a tua inscrição. O preço está baratinho, por 12 parcelas de R$ 60. Tu entras lá. 12 parcelas de R$ 60, pelo amor de Deus, né? Não é nada diante do que tu vais conseguir, que é segurança, poder, bons relacionamentos, equilíbrio, enfim. Olha, ó, link tá bem aqui, ó. Nesse link bem, ó, clica neste link aí. Se tu estiveres vendo depois que essa live acabar, aí nós deixaremos o link nos comentários, ok? Mas entra, porque nós temos lives muito boas, tá? E ali tu vais conhecer como é que a coisa funciona e decidir melhor, sem que nós, né, tenhamos que ficar aqui fazendo propaganda, vem, compra, tá bom? Beijos, até mais. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. O meu propósito aqui hoje, nesta live, é tratar outro assunto que aflige muita gente quando acontece. E o assunto é o que está descrito no tema, né? Quando o cara muda de uma hora para outra, né? Por que que isto acontece? Por que que alguém muda de uma hora para outra? Como é que isso funciona? O meu propósito é explicar este processo aqui para vocês hoje, de modo que, quando acontecer, eu espero que não aconteça, mas se acontecer, vocês já façam a ideia do que está ocorrendo e consigam resolver. Quase todos os dias, alguém me envia uma mensagem citando que passou, que está passando por este problema, só para que vocês vejam como a prevalência ela é bastante alta. E é óbvio que isto, né, faz um mal muito grande. Poxa, a pessoa está ali se envolvendo, apostando, tá gostando do que está acontecendo, aí de repente o outro lado muda, isto é fogo, né? Só que é muito, mas muito comum mesmo. Antes de começar, eu queria dizer que o DUP, que é o meu treinamento para aquelas pessoas que querem progredir, que querem entender como funciona realmente as relações afetivas e se destacar, bom, o DUP começou a vender as inscrições. Caso tu não conheças, tu nunca tenhas ouvido falar, tu queiras saber bem o que é, do que se trata, eu vou deixar um link aqui do nosso grupo, aí tu podes entrar no grupo, tu podes assistir lives, tu podes ver como é que a coisa funciona e depois decidir se vale ou não a pena para ti aceitar esta promoção. Tá bem baratinho, acho que, sei lá, 12 vezes de R$ 60, ou seja, uma coisinha assim, incrivelmente abaixo do que o DUP tem. Tem ali áudios, tem ali lives, tem vídeos, tem informação sobre tudo que tu possas precisar para te transformar numa pessoa melhor, ter resultados incríveis e fazer qualquer pessoa se apaixonar por ti. Mas bem, então vamos lá. Relacionamentos amorosos são um grande laboratório para que nós possamos entender como é que os relacionamentos humanos, ou melhor, como é que a mente humana funciona. Então, eu sempre recomendo, se tu queres aprender sobre a ciência comportamental, é compreendendo as relações que tu vais adquirir essa aprendizagem. Por quê? Porque tudo pode acontecer. Às vezes as coisas parecem que não estão legais, aí tu reages àquilo, tu imaginas que não tá legal, mas estava. No entanto, tu não soubeste compreender os sinais. O outro estava fingindo, o outro estava inseguro, o outro queria demonstrar que não gostava de ti, porque na cabeça dele ele presumia que isso fosse bom, né? E aí tu acabaste caindo, te deixando induzir a erro e pronto. E foi gerado um problema. Às vezes parece que está tudo muito bem e tem uma reviravolta. Subitamente, o que parecia estar bem deixa de ficar. Enfim, centenas de milhares de coisas podem ocorrer e isso é material para reflexão. Quando nós compreendemos o fenômeno da própria relação amorosa, nós adquirimos uma visão muito boa sobre as relações amorosas, melhor, sobre a atividade mental,
comportamento humano, a ciência comportamental, de uma forma mais ampla. Então, a primeira coisa que eu gostaria de te dizer sobre este assunto, Rose, bem-vinda, Mary, Eva, enfim, a primeira coisa que eu gostaria de te dizer sobre este assunto é que, via de regra, nada muda de uma hora para outra. Olha só, eu não estou dizendo que 100% das vezes as coisas não mudam de uma hora para outra, mas, via de regra, as coisas não mudam de uma hora para outra. Elas vão sendo modificadas, né? Algumas coisas vão acontecendo, só que um dos lados pode estar assim muito envolvido, um dos lados pode estar muito encantado e acaba não interpretando certos sinais, não considerando os sinais que aparecem, ou então um dos lados, mesmo considerando, assim, mesmo entendendo que uma coisa está errada, ele decide conscientemente negligenciar. Olha, muito cuidado. Todas as vezes que tu percebes que tem alguma coisa incorreta e tu conscientemente decides negligenciar, tu estás tomando uma decisão pela desgraça na tua vida. Se tu sabes, tu estás vendo, tu estás percebendo que tem algo ali que não vai bem, e por conta da tua carência, tu tomas uma decisão, e essa decisão é consciente, não é inconsciente, não vem com esse tipo de conversa por aqui, porque eu nem sabia. Não, a decisão é consciente, a pessoa sente a carência praticamente em cada célula do seu corpo. Ela nota, né, que ela tem ali um sentimento perturbado, um desejo muito grande pelo outro, que esse desejo pelo outro, inclusive, é mais forte do que o cuidado que ela tem por si mesma. Então, quando tu fazes isso, o que tu estás, no fundo, fazendo? É pegando a tua autonomia, a tua capacidade de gerir a tua própria vida, entregando este controle para a tua carência. E depois dizer que tu não sabias, que foram forças inconscientes, que foram estímulos, que a pessoa te enganou, eu acho que isso é uma trapaça, uma tentativa de trapaça com a vida que não vai vingar. Então, e esse tipo de coisa até atrapalha a tua evolução, porque quando nós passamos por problemas, isso é muito ruim, isso é muito, muito ruim, terrível. Tá? Só que, se nós encaramos o problema da maneira correta, assim, se nós entendemos o que nos levou, por que nós caímos naquilo, então aquele problema ele pode nos ajudar a crescer. Não é assim, problemas vêm para nos fazer crescer, como tem gente que diz por aí, certos desafios vêm para nos fazer crescer. Não, muitos desafios vêm apenas para acabar com a vida da pessoa. Né? O desafio vem e aquilo não produziu evolução nenhuma, só piorou, só destruiu. Porque a questão não é o desafio, é a maneira como o indivíduo encara as coisas. Então, desafios não vêm para te fazer crescer, eles não vêm para isso, tá? Acaba com esse tipo de besteira, com essa patifaria, porque não ajuda, isso é coisa de gente retardada. Desafios vêm para me fazer sofrer. Pelo contrário, tem desafios por aí que levam a vida da pessoa para um buraco, para um abismo. Agora, se tu tiveres o estado mental correto, sim, por conta desse estado mental, por conta de uma leitura correta das coisas, tu pode compreender por que aquele desafio te fez desabar e, a partir daí, tu podes ter um estalo e evoluir. Mas é o estado mental certo. Se tu tiveres um estado mental certo, pode ser um problema, pode ser uma coisa boa, né, que te levou a crescer, pode ser uma boa influência de alguém, enfim, é saber observar as coisas com clareza e receber aquilo que for positivo, onde houver coisas positivas, e entender, né, a partir da observação daquilo que é negativo, onde é que estão as tuas falhas, as tuas fraquezas. Mas isso tem muito mais a ver com o estado interno, com a pessoa, com a maneira como ela se comporta diante das coisas, do que com os acontecimentos em si. Então, tem muita gente entregando o poder, seja para sua carência, seja para os acontecimentos, seja para o outro, enfim. A pessoa abrindo mão da sua força e da sua autonomia e somente se destruindo. Isso não leva a lugar algum. Então, voltando ao ponto que essa live aqui é para ser rápida, eu quero fazer uma sucessão de lives rápidas, até para aprender a ser
o mais objetivo possível nas minhas lives, mas enfim, voltando ao ponto. Então, às vezes tu notas, mas tu decides negligenciar. Às vezes, é verdade, tu não notas, mas as mudanças estavam acontecendo. Tu não notas porque tu estavas tão feliz, ou porque tu não tinhas o conhecimento suficiente, às vezes tu tens assim, um sistema de crenças que acaba atrapalhando, tu imaginas que realmente tem coisas que são naturais, que no começo tem um grande entusiasmo, depois o entusiasmo baixa, enfim. Por conta dessas coisas, as mudanças passam a ocorrer e tu acabas não fazendo uma leitura correta. Agora, tem um outro ponto que eu queria colocar, mas antes de colocar esse outro ponto, eu queria te dizer o seguinte, que apesar de que essas mudanças elas não acontecem de uma hora para outra, que tu deves observar sinais, tu tens que saber compreender os sinais, tá? Por exemplo, às vezes uma pessoa ela está com a vida complicada mesmo. Às vezes uma pessoa está cheia de coisas para resolver, de problemas. E como ela tem intimidade contigo, ela compartilha isso contigo e, enfim, né, acaba até mesmo recusando estar contigo, porque ela tem coisas para resolver e espera a tua compreensão. Então, assim, não é que qualquer mudança deve te desesperar, tu tens que ter sobriedade para observar. Se tu percebes que houve uma mudança no estado emocional, olha a chave aqui, percebe essa chave. Houve uma mudança das emoções da pessoa, e não tem nada na vida dela que justifique, então o problema é contigo, é porque a coisa está esmorecendo entre vocês. Agora, se ela mudou e tem coisas realmente na vida dela acontecendo, se inclusive ela já compartilhou, então essa mudança é uma resposta ao que está acontecendo, isso é muito simples. Ah, isso é 100% das vezes? É óbvio que não, mas são indícios muito fortes. E quando há indícios muito fortes, se nós queremos ser pessoas racionais, nós devemos nos levar pelos indícios e não pelas nossas inseguranças. Então, houve uma mudança, vou repetir, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e mas ainda assim a pessoa tá diferente, então é contigo, porque realmente esmoreceu. E essas mudanças, elas devem ser levadas em consideração, tu deves analisar o que pode ter modificado. Em outro vídeo eu posso até te dar dicas sobre isso, né, como fazer essa avaliação, o que pode ter modificado, apesar de que eu já falei sobre isso aqui, mas eu posso voltar a comentar, porque isso te ajuda pra caramba, saber fazer uma análise da situação. E a outra coisa é respeitar o momento do outro, tá? O cara tá cheio de problemas, tá cheio de complicações, talvez até problemas que para ti não sejam importantes, mas que são suficientes para acabar com a paz dele. Então, é óbvio que se ele está perturbado, esta perturbação pode recair sobre vocês. Agora, bom, eu comecei te dizendo que, na maior parte das vezes, mudanças não acontecem de uma hora para outra. Só que há sim mudanças que acontecem de uma hora para outra. Então, elas, no caso das relações amorosas, elas são, digamos assim, menos prevalentes, mas elas existem. Então, tu tens que entender o seguinte, que as nossas emoções, elas existem dentro de certos estados emocionais, certos estados de consciência. É super importante entender isso, tá? Então, por conta do nosso estado de consciência, nós temos um tipo de emoção. Então, a emoção é uma espécie de materialização. É engraçado, né? Porque é difícil a pessoa entender que a emoção é o aspecto material, mas por incrível que pareça, a emoção é o aspecto material deste processo. Inclusive, tu pode observar que as emoções, elas causam efeitos até mesmo na tua matéria, né, corporal, assim, na tua matéria corpórea. As emoções podem mudar a cor da tua pele, as emoções podem mudar a força do teu corpo, as emoções podem
Isso já está, assim, muito bem testado, pode alterar o teu efeito, o teu estado imunológico e assim vai. Então, as emoções elas estão no campo material. Só que as emoções, elas existem dentro de um estado de consciência. Em cada estado de consciência, em qualquer momento nós podemos falar sobre isso também, porque é um assunto super legal. Em cada estado de consciência, nós temos emoções possíveis. E estes estados de consciência, eles se mantêm por conta de uma série de fatores. Quando nós falarmos especificamente sobre isso, vocês vão entender melhor. E tem coisas que nos tiram do estado de consciência em que nós estamos operando e nos levam para outro estado de consciência. Pode ser melhor, pior, enfim, eles modificam o estado de consciência com o qual nós estamos operando. Então, é super interessante isso. Por exemplo, às vezes, né, tem alguma coisa que, no meio de uma conversa, te remete a um te traz uma lembrança assim, muito triste, por exemplo, uma coisa muito sofrida. Às vezes, nem é da conversa, tu estás com uma pessoa e tu olhas algo, uma situação, enfim, tu estavas ali naquela conversa operando num estado de consciência. Quando aquilo acontece, né, tu tens uma saída. E isto, claro, né, cria respostas no teu mundo emocional. Muitas vezes, essas alternâncias, elas são provisórias. Então, tu está num estado de consciência, acontece algo que te remete a outro, mas, enfim, o tempo passa e tu voltas ao teu estado normal. Mas outras vezes, há coisas que mudam permanentemente. Por exemplo, até sonho pode alterar o teu estado de consciência de uma forma mais permanente em relação a alguém. Não sei se vocês já passaram por isso. Olha a Lívia colocando aí o link do nosso grupo de WhatsApp. Cliquem e vão lá para o grupo que tem lives super interessantes que vocês podem assistir neste período, se vocês quiserem saber como deixar alguém completamente apaixonado. É bom que vocês assistam as lives gratuitas que estão rolando lá, para depois decidirem se querem continuar no DUP ou não. Ali vocês vão aprender o detalhe do detalhe do detalhe e vocês serão capazes de virar verdadeiras máquinas de amor, de causadoras de amor. Isso eu garanto para vocês. Mas, enfim, então, até um sonho pode mudar o teu estado de consciência em relação a alguém, o estado no qual tu estavas operando. Não sei se vocês já passaram por isso, assim, de repente tu tens um sonho com alguém que traz uma malícia que não havia antes naquela relação. Tu olhavas a pessoa de um modo, não é nem frio, mas de um modo assim, normal. Aí, de repente, um sonho traz à tua consciência uma malícia que não existia. Vocês já passaram por isso? Eu já passei. Até um sonho, assim. Eu tenho um sonho com a pessoa, que foi um sonho que. E a partir dali, né, tu olhas. Um sonho é suficiente, por exemplo, não apenas para trazer uma malícia, mas tu pode ter um sonho incrivelmente romântico com alguém e quando tu acordas, tu já estás assim num estado de paixãozinha. Ou seja, o sonho te trouxe um dado que não havia antes, que alterou a tua consciência em relação àquela pessoa, e no estado que tu acordas, no estado que tu despertas, já tem uma paixãozinha em relação a outra pessoa que não existia quando tu foste dormir. Olha que coisa, né? As emoções, essa emoção, a paixão, ela foi despertada por conta de um estado de consciência, né? De uma coisinha que induziu a um novo estado de consciência. Às vezes, durante uma conversa, assim, tu percebes, não sei se já falaste com um cara, assim, estava tudo normal, de repente, tu jogas uma coisa assim, que tu tem, talvez conscientemente ou sem intenção, tu jogas algo que gera uma tensão sexual, aí tu percebes a pessoa mudando todinha ali na tua cara. Já viste isso? Eu já vi várias vezes, né? A pessoa alterando ali diante de ti, ou seja, antes daquela coisinha, ele estava agindo conforme um estado de consciência. Quando tu jogas aquele dadinho, aquela malícia, né, a pessoa é remetida para outro estado de consciência e ela se modifica completamente.
a voz, tudo, o olhar, o brilho no olhar. Enfim, é como se fosse outra pessoa. Por quê? Porque nós operamos conforme estados de consciência. E esses estados podem ser movidos. Então, dentro de um estado de consciência, a pessoa pode gostar de ti. De repente, tem uma coisinha acidental que tu, enfim, nunca imaginavas que podia criar aquele efeito, mas que, infelizmente, para o teu azar, para o meu azar, para o azar de quem passa por aqui, pega a pessoa e tira do estado em que ela está operando e a leva para outro estado e pior, de uma forma permanente em relação a ti. Por quê? Porque esses estados, eles são estruturais, mas também dinâmicos. Depois eu te explico melhor isto. Então, sim, pode acontecer uma mudança de uma hora para outra. A pessoa não fez de propósito, ela não queria, mas, enfim, algo aconteceu e arremeteu para outro, para outra forma de, para outro nível de consciência e isso afetou o que estava acontecendo. Mas a boa notícia é que tem solução. E entra neste grupo aí e gratuitamente eu vou te explicar lá quais são as soluções. Caso tu estejas assistindo esta live, a gravação desta live, então eu vou deixar o link do grupo nos comentários. Então, clica, entra no grupo, vai assistir as lives e caso assistindo às lives tu entendas que o DUP é para ti, que tu queres realmente, né, aprender como ser uma máquina de produzir amor e desejo, aí aproveita a promoção que vai, se eu não estiver enganado, até o dia 8 de setembro. Enfim, pouquíssimo tempo. Um grande beijo, até mais.